Pronto, vamos ver se agora fica certinho. Acho que tem um fantasma aqui no consultório, porque eu botei para gravar. Eu não sei se é o fio aqui que fica meio esticado demais, ou ele vai se ajeitando e ele começou a mexer o vídeo. Então eu gravando e a câmera foi girando aos pouquinhos, pouco, mas foi mexendo, ficou estranho. Enfim, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. A gente veio conversando sobre a temática do prazer, né? Vários vídeos, eu até me surpreendi como rendeu o assunto, né? Até me deixa um pouco ansioso sobre o que eu vou tratar nos próximos vídeos, né? Se vai render tanto também ou não. Render, eu digo, né, em tópicos, discussão, pensamentos, assim, né? Eu ainda não estou na época de render, ganhar dinheiro com o YouTube. Talvez nunca chegue. Mas eu prometo que a gente está encerrando, tá? Mas eu queria talvez fazer um fechamento ou até uma ponte para um próximo tópico ainda no vídeo de hoje, em função de uma frase que eu escutei num audiobook que eu estou ouvindo. Não está relacionado, não é um audiobook sobre psicologia, mas que me deu um certo insight que eu queria compartilhar aqui, tá? No vídeo anterior, a gente falou sobre a relação entre prazeres subjetivos e valores, né? Pensando na ideia de que os valores são aquilo que nos permite sentir os prazeres subjetivos. Quando a gente estava falando de prazeres sensoriais, a gente, né, combinou aqui, né, que os prazeres sensoriais, eles surgem da ativação dos sentidos, né? Então, a ativação dos sentidos nos permite sentir prazeres sensoriais. Agora, quando a gente está falando de prazeres subjetivos, né, o que nos permite sentir esses prazeres subjetivos? E aí eu vim com a proposta de que o que nos permite sentir prazeres subjetivos é a ativação dos valores, né? Então, os valores seriam os sentidos que nos permitem ter prazeres subjetivos. Para a gente pensar nessa relação entre prazeres subjetivos e valores. Conversando sobre isso, né, no vídeo anterior, a gente veio muito com a proposta de uma perspectiva, e a gente definiu perspectiva como a distribuição, consciente ou não, de atenção, importância, valor a diferentes aspectos de uma experiência, né? Dependendo de como eu distribuo essa minha atenção, dependendo de como eu distribuo a importância, o valor que eu dou a determinados aspectos de um evento, de uma situação, de um acontecimento, isso vai influenciar na minha experiência subjetiva daquele acontecimento. E isso pode facilitar ou não sentir determinados prazeres subjetivos. Então a gente veio com a ideia de que existe uma perspectiva de satisfação, uma perspectiva de degustação, uma perspectiva de estudo, assim como a perspectiva lúdica que a gente conversou alguns vídeos atrás, né? Então, basicamente, o que a gente está pensando aqui é que valorizar o esforço nos permite ter o prazer subjetivo de satisfação. Valorizar as limitações nos permite ter o prazer subjetivo da degustação. Valorizar o aprendizado nos permite ter um prazer subjetivo de estudo, de estar estudando algo. Assim como valorizar o divertimento nos permite ter uma perspectiva lúdica sobre um determinado acontecimento, uma determinada experiência, né? Então a gente está falando aqui sobre essa perspectiva e como os valores nos permitem, né, são os sentidos que, quando ativados, nos permitem ter
né, sentir esses prazeres subjetivos. Só que, vamos prestar atenção numa coisa, quando eu falei aqui que valorizar o esforço nos permite sentir satisfação, valorizar as limitações nos permite degustar algo. Esforço, limitação não são coisas que costumam estar associadas a emoções positivas. Vamos voltar para o nosso exemplo do bolo. Se a gente for pensar de uma forma puramente lógica e racional, comer um bolo sem precisar fazer o bolo é melhor, né? Não precisei passar pelo esforço, pelo sofrimento. Eu sei que sofrimento é um pouco exagerado, mas pelo sofrimento de fazer o bolo. Eu fui direto para a experiência final de comer o bolo e sentir prazer, né? Só que quando eu passo por esse esforço, passo por esse sofrimento, passo por essa coisa que está associada a uma emoção negativa, eu tenho depois, como um resultado final, na hora de comer o bolo, uma experiência positiva um pouco diferente, um prazer um pouco diferente. Nesse caso, um prazer mais associado a essa satisfação, ou além do prazer sensorial de comer um bolo gostoso, eu ainda tenho o prazer subjetivo de sentir satisfação por ser um bolo que eu fiz, por eu ter, né, melhorado, conseguido fazer aquele bolo direitinho, passar pelo esforço, pelo sofrimento de fazer o bolo. A mesma coisa vale para as limitações, né? Voltando para o nosso exemplo do bolo, o último pedaço de bolo. Mas se a gente vai pensar de uma forma puramente lógica, racional, eu poder comer só um pedaço de bolo e não poder repetir, não ter um outro pedaço se eu quiser experimentar, é uma coisa ruim, pode estar associado a uma emoção negativa, né? Só que ser o último pedaço de bolo me permite, dependendo da minha capacidade, de prestar atenção, de valorizar que é o último pedaço e degustar aquele pedaço de bolo, prestar atenção, né, nas nuances, nas coisas assim, e conseguir degustar, ter um prazer subjetivo diferenciado de comer aquele pedaço de bolo, porque ele é o último, por causa de algo que está associado ou naturalmente, de uma forma lógica, puramente racional, deveria talvez estar associado a uma emoção negativa, né? Quando a gente está falando do aprendizado, a gente tem aqui um outro ponto, tá? Que também é interessante a gente pensar como pode estar associado a uma emoção negativa. Tá? Quando a gente está falando que a gente está aprendendo algo, é porque a gente não tem aquela competência, é porque a gente ainda está aprendendo, a gente ainda erra bastante, né? A gente ainda não sabe. Aprender está ligado a um certo não saber, né? E que também pode gerar uma emoção negativa. Seria muito melhor eu já saber, né? Seria muito melhor eu saber fazer um bolo e fazer um bolo bom, direto, de cara, sem errar, do que eu estar aprendendo a fazer o bolo, errando de vez em quando e comendo um bolo que não é, digamos assim, tão bom ou tão potente em gerar um prazer sensorial, para a gente não dizer um bolo ruim, tá? Mas o aprendizado, né, ou a sensação de não saber, de não ter um domínio completo, não ter aquela capacidade bem desenvolvida e ainda estar aprendendo, pode gerar um certo desconforto, pode gerar uma certa emoção negativa, mas estar aprendendo, o aprendizado é um pré-requisito para eu poder sentir prazer com o estudo, porque eu tenho que estar aprendendo, eu tenho que estar aprendendo uma coisa nova, eu tenho que estar melhorando uma determinada competência, né? Conforme a gente falou alguns vídeos atrás. Então, olha como é engraçado que quando a gente está falando de determinados prazeres subjetivos, eu sei que aqui a perspectiva lúdica ela não se encaixa muito bem, tá? E talvez a gente precisasse fazer um esforço para encaixar, mas a gente pode deixar ela um pouquinho de lado. Mas olha como é engraçado que determinados prazeres subjetivos,
eles têm como uma espécie de pré-requisito uma certa experiência ou eu valorizar um determinado aspecto daquela experiência que poderia ou que de uma forma puramente lógica e racional deveria estar associado a uma emoção negativa, né? Engraçado a gente olhar para isso, porque a gente pode pensar que atribuir valor, e aí a gente vamos para o próximo passo, né? Se eu preciso valorizar o meu esforço para sentir satisfação, se eu preciso valorizar limitações para ter o prazer de degustar algo, se eu preciso reconhecer que eu não sei e que eu estou aprendendo para ter prazer com o estudo, a gente está falando aqui que atribuir valor a emoções negativas ou aspectos negativos de uma determinada experiência pode ter uma função na promoção de emoções positivas. A gente está pensando aqui que emoções negativas podem nos ajudar, nos permitir e ser um caminho através do qual a gente pode alcançar emoções positivas, né? Olha que engraçado quando a gente pensa desse jeito, porque quando a gente pensa desse jeito, a gente vai ver que dor e prazer, de certa forma, estão relacionados. E que às vezes eu buscar e eu valorizar e eu até promover algumas emoções negativas na minha vida pode me permitir ter outras emoções positivas. Então assim, por que é engraçado a gente pensar isso? Porque a tendência às vezes é a gente achar que uma vida boa, uma vida com qualidade, uma vida prazerosa é uma vida sem sofrimento ou é uma vida sem emoções negativas. Só que a gente está vendo aqui, pensando dessa forma, que emoções negativas têm uma função, têm um papel, são importantes na promoção de determinadas emoções positivas. Então pode ser que seja interessante, se eu estou buscando uma qualidade de vida, eu promover alguns tipos de experiências negativas ou de experiências associadas a emoções negativas para que eu possa ter mais emoções positivas na minha vida. Eu só vou ter, afinal de contas, eu só vou poder sentir o prazer subjetivo de satisfação se eu passar por situações de esforço e se eu valorizar o meu esforço. Eu só vou conseguir degustar coisas na minha vida se eu reconhecer as minhas limitações e valorizar essas limitações. Eu só vou ter prazer no estudo se eu reconhecer que eu não sei e que eu estou aprendendo. Então, valorizar, voltamos aqui, né? Atribuir valor a emoções negativas pode ter uma função na promoção de emoções positivas. Isso é muito importante quando a gente vai pensar em, né, ou digamos assim, no que seria uma vida ideal, uma vida com qualidade, quando a gente vai pensar em bem-estar. Bem-estar talvez exija alguns momentos de mal-estar. Prazeres talvez exijam alguns momentos de dor. E aí a gente começa a pensar que dor e prazer não são coisas tão distantes assim, que talvez eles estejam relacionados, talvez eles formam uma certa dupla, talvez a gente tenha uma dança, uma brincadeira, um jogo aí entre dor e prazer, que quando a gente sabe, ou quando a gente tem consciência, quando a gente consegue dançar junto com eles, a gente consegue então ter uma vida de qualidade, uma vida com bem-estar, uma vida prazerosa. Essa ideia veio porque eu estou ouvindo um audiobook, né, o audiobook do Eiji Yoshikawa Musashi. Então ele tem toda uma história, ele conta um romance histórico em que conta a vida, uma parte dela, pelo menos, eu não sei, eu não terminei ainda, do Miyamoto Musashi, um samurai famoso, né? E daí tem toda uma perspectiva mais, alguns momentos assim, né, onde eles falam sobre, ou se tem uma certa perspectiva mais filosófica e zen, né, da arte marcial, enfim, né, tem esse atravessamento
da filosofia oriental e principalmente, né, do Zen budismo no livro. Em determinado momento eu achei muito engraçado porque o exemplo que ele dá desse jogo, dessa parceria, dessa dança entre dor e prazer é um exemplo muito simples, que é o exemplo do bocejo. Ele fala assim, né? Quando a gente fica na dúvida ou quando a gente tem, quando a gente não entende direito essa relação, o que pode nos ajudar a entender ela é pensar no bocejo, porque o bocejo depois de um dia de trabalho é diferente do bocejo depois de um dia preguiçoso, e isso é muito verdade, né? Então, assim, como o trabalho, o esforço de trabalhar, né, a emoção negativa, o sofrimento de trabalhar, ele dá um valor diferente, ou ele dá uma experiência, ele muda a experiência do bocejo lá no final do dia, né? O bocejo depois de um dia de trabalho é diferente de um bocejo depois de um dia preguiçoso. Como é uma ideia simples, mas como ela exemplifica bem essa relação entre dor e prazer, essa ideia de que atribuir valor a emoções negativas pode ter uma função na promoção de emoções positivas na nossa vida, né? E aí eu fiquei pensando que outras coisas são parecidas com o bocejo. Se a gente for pensar satisfação, é parecido com o bocejo, né? Porque a gente tem que passar pelo esforço, a gente tem que passar pelo trabalho, a gente tem que passar pelo sofrimento, pela emoção negativa, para depois sentir aquela satisfação, sentir aquela emoção positiva, ter um bocejo, ter uma experiência com um tom diferente, um tom agora que mais prazeroso, né? As limitações também são como um bocejo, como elas nos possibilitam ter um tom diferente, atribuir um tom diferente para determinadas experiências e conseguir degustar elas, né? A gente está falando desse jogo, né? E eu acho que aqui dessa relação, e eu uso o exemplo da dança até para trazer um movimento assim, né, entre dor e prazer. Então eu fiquei pensando, né, eu achei muito legal esse exemplo porque ele é bem simples e ele nos ajuda a entender essa relação que, quando a gente vai pensar em uma vida de qualidade, em bem-estar, talvez seja muito importante a gente entender. Mas enfim, né, essa é a reflexão do vídeo de hoje. Se tu tem curiosidade, né, esse livro, Musashi, do Eiji Yoshikawa, ele é bem legal, bem interessante, eu estou gostando bastante. Tem essas frasezinhas, esses momentos assim, né, de atravessamento de uma filosofia oriental, né, Zen budismo, então também é legal. Mas, né, enfim, se tu lembrou de alguma situação, ficou pensando alguma coisa, né, gostaria de compartilhar aqui com a gente, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.